Amém? Vamos de pé, vamos estar fazendo oração. Senhora Mariane fazendo essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição número 4, falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Esse livro da Trindade, como já foi falado aqui, né, é um livro muito rico em relação a conteúdo sobre a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, e a pessoa do Espírito Santo, né? E como nós conhecemos, falamos sobre a Trindade. A Trindade é o Deus Trino, né? É um único Deus, mas um Deus que se manifesta em três pessoas. Não são três deuses, é um Deus que se manifesta em três pessoas, né? Então, é um Deus Trino, triunidade. Então, nós estamos estudando sobre a doutrina de Deus Pai, a doutrina de Deus Filho e a doutrina de Deus Espírito Santo. Então, nós conseguimos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo na aula anterior e conseguimos ver a grandeza, né, as riquezas que existem nas Sagradas Escrituras. Como já foi falado, a Bíblia Sagrada ela não está preocupada em provar quem é Deus. Simplesmente ela mostra, ela revela a pessoa de Deus, no qual nós conhecemos através dos seus feitos, através das suas manifestações, e com o Espírito Santo da mesma forma. Ele se manifesta, ele age, ele está ativo. Desde a criação de todas as coisas, nós vemos o Espírito Santo ativo. Então, a aula de hoje estaremos falando em específico sobre a pessoa do Espírito Santo, que é chamado também, o estudo que analisa, que faz esse estudo sobre o Espírito Santo, é chamado de pneumatologia, né? Pneuma vem de espírito, e logia de estudo, né? Estudo sobre o Espírito Santo. Então, dentro da nossa aula de hoje, né? Uma aula bem extensa, mas eu acredito que vocês leram em casa sobre essa lição, por quê? Porque é interessante você estar lendo em casa, né? Como foi falado aqui, tenta dividir a lição em alguns dias para que fique mais fácil para fazer essa leitura. Por quê? Porque é interessante você conhecer o material que você tem em suas mãos. Não é quando você precisar para alguma atividade, para algum trabalho, algo do tipo, no seu ministério, algum estudo, você saber aonde encontrar o conteúdo. E primeiro ponto, né? Saber o conteúdo que você está consumindo para o seu aprendizado. Então, dentro da nossa aula, falaremos sobre a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, falaremos também sobre a natureza divina, os seus atributos, manifestações, falaremos sobre o seu relacionamento com Deus e com Cristo, né, Deus Pai e Deus Filho, e também a sua atuação desde a criação do universo físico e também espiritual. Então, veremos como o Espírito Santo ele está dentro das Sagradas Escrituras, do começo ao fim, nós vemos aí as Sagradas Escrituras falando da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Então, apesar de todos os esforços que as pessoas têm empreendido para querer negar a existência do Espírito Santo, como nós iremos ver, eles querem mostrar que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? Ele não faz parte da Trindade como pessoa, né? Então vemos aqui muitas heresias que surgem, da mesma forma que surgiram com a pessoa de Jesus Cristo, né? Pessoas hereges querendo mostrar que Jesus Cristo ele não esteve aqui na Terra encarnado, ou até mesmo Jesus Cristo foi real, mas ele não era filho de Deus. Então são pessoas que querem trazer aí, mudar esse conceito, né? Colocando suas heresias, querendo provar que a inexistência de Deus e da mesma forma a inexistência do Espírito Santo. Então, por mais que eles tentem negar a sua existência e poder do Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo ele é dotado de personalidade. Veremos que o Espírito Santo ele se relaciona com a humanidade, se relaciona com a pessoa, indivíduo, e veremos que na própria pessoa do Espírito Santo, os relatos bíblicos que ele tem personalidade. O que é isso? Nós estaremos vendo. Ele é um ser moral, pessoal e divino. Então, imagina aí a personalidade moral que é encontrada também no homem, né? Veremos características que é encontrada no homem, características pessoal. Então, a nossa aula trará esse conteúdo baseado nas Sagradas Escrituras, que é a revelação que nós temos da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Deus Pai e da pessoa de Deus Espírito Santo. Veremos também que sem o Espírito Santo, nada do que foi feito faria, né? Existiria. Então, através do Espírito Santo, veremos a atuação. Nós falamos na aula anterior sobre
Jesus Cristo, o verbo, né, a palavra, o verbo, ação, e veremos o Espírito Santo também ativo dentro de toda a criação, de tudo todo projeto com a humanidade, o Espírito Santo ele está ativo. Sem a presença do Espírito Santo, o mundo não teria sido criado. Sem a presença do Espírito Santo, não haveria criação, o universo, nem a raça humana. Sem ele, não teríamos a Bíblia, né, onde nós vemos que a palavra de Deus ela foi inspirada. Então, sem o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras não teria condições de ter sido inspirada. Então, sem a pessoa do Espírito Santo, o Novo Testamento também não existiria e, da mesma forma, não teria poder para proclamar o Evangelho. Então, vemos a importância do Espírito Santo e também de nós conhecermos quem é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que conseguimos conhecer, através da Sagrada Escritura, quem é o Espírito Santo, como ele age em nossa vida, conseguiremos ter um bom relacionamento, né? Saber realmente aquilo que agrada ao Espírito Santo, aquilo que não agrada ao Espírito Santo. É importantíssimo nós sabermos o que precisamos para guiar a nossa vida, o que precisamos para proclamar o Evangelho. Então, a partir desse ponto, nós iremos ver a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção e também de todas as coisas, né? Da criação de todas as coisas. Sem o Espírito Santo aí na primeira página, aí nós estamos lendo aí, sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade em nenhum cristão neste mundo. Por quê? Alguém arrisca aí, antes mesmo de nós iniciarmos, falar por que não haveria cristão neste mundo, se não fosse o Espírito Santo, se o Espírito Santo não existisse? Porque ele nos convence. Porque sem o Espírito Santo não tem como ser cristão. Porque falhos todos nós somos, ele nos convence. A nossa fé, quem é que intercede por nós, os gemidos, né, que leva a nossa decisão? Então, às vezes até nós oramos errado. Nós pedimos direto a Deus, nós temos que pedir ele para levar. Entendeu? Então, acho que Deus deixou quem aqui para cuidar de nós? Para dar força, graça, o Espírito Santo. Então, eu creio assim, eu costumo dizer que a responsabilidade da presença de Deus no mundo não é de Deus. Não é nós. Então, nós temos que ter ele para nós sermos o avivamento está em nós. O avivamento fala, a igreja não é avivada, não é a igreja, pode avivar as pessoas. Por quê? Tem que ter a presença do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo com oração, obediência, intimidade com ele, reconhecer que ele é uma pessoa que a gente precisa dele. Isso aí. Então, quando se fala do Espírito Santo, é interessante sabermos que, da mesma forma que ele né, ele se manifesta na pessoa do Espírito Santo, mas ele não é um Deus, tá? Ele não é um Deus separado. Ele é um Deus separado de Jesus, é um Deus separado do Deus Pai, não. Quando nós nos relacionamos a Deus, nós estamos falando com a Trindade, não é assim? Isso, ele age na humanidade em pessoas distintas, mas sabemos que é um Deus único, que é o Deus Trino, tá? Então, o próprio Jesus, ele ensina, né, quando orares ao Pai, né, em meu nome. Então, vemos aqui uma oração. Quando nós oramos ao Deus Pai, mas em nome de Jesus Cristo. E também podemos nos referir ao Espírito Santo. Eu posso conversar com o Espírito Santo como eu estou conversando com vocês aqui, tá? Eu posso estar interligado, Benihim, né? Nós vemos aí vários livros dele, né? Uma pessoa, ele conversando com o Espírito Santo, né? Então, Billy Graham, né? Então, é Billy Graham, eu confundo os nomes geralmente, mas é Billy Graham. Então, vocês verem como um relacionamento, a partir do momento que você se relaciona a ele como uma pessoa, né? Não que ele é separado de Deus Pai e Deus Filho, volto a repetir, mas ele é uma pessoa. Nós nos relacionamos, é ele que nos convence, é ele que nos guia, é ele que nos direciona, é ele que move dentro do nosso coração, é ele que trabalha em questão da santificação em nossa vida. Então, precisamos, cada dia mais, quando nós estudamos a Trindade, conseguimos ter propriedade para conhecer cada um dentro das Sagradas Escrituras, né? Vemos cada um nas suas ações, nas suas atitudes em relação à humanidade, mas sabemos que é um Deus único. Por que devemos estudar sobre o Espírito Santo? É conhecer a sua pessoa, né? Conhecer a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos avançar aqui. Falaremos agora sobre a natureza do Espírito Santo. Conheceremos sobre a sua personalidade, né? Vamos descrever detalhadamente sobre a personalidade singular do Espírito Santo. Falaremos sobre a sua divindade. Conheceremos os seus nomes dentro das Sagradas Escrituras e também os símbolos, né? Conforme revelam o Antigo e o Novo Testamento. Então veremos o Espírito Santo dentro desses aspectos, conhecendo a natureza do Espírito Santo, como ele age na pessoa de Jesus Cristo, e mais à frente falaremos também os agravos que ocorrem quando cometemos algo contra o Espírito Santo, tá? Então quem pode começar a ler? O Espírito Santo é uma pessoa
Dois pontos aqui, até então até foi feita a leitura, nós precisamos saber interpretar com muito cuidado a palavra espírito, né, dentro das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a sua personalidade ela é o quê? Espiritual e incorpórea. Mas quando a Bíblia fala sobre o espírito dentro dos textos sagrados, tanto no hebraico quanto no grego, precisa entender essas distinções, né? Quando fala do espírito do homem e quando fala do Espírito Santo, tá? Então é o cuidado da palavra espírito justamente pelo fato que vai ter passagens que vai estar se relacionando ao homem, aquilo que foi dado ao homem, e também falando sobre o próprio Deus, né? Deus Espírito, que ele ganha um sentido especial, tá? Então é interessante nós estarmos atentos a isso aí, mas isso, o Espírito ali é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. É tanto que em algumas Bíblias, né, nós estamos falando nas traduções para o nosso português, né? Não estou me referindo ao original, o texto original. Mas você pode observar que geralmente quando é o Espírito Santo, a letrinha está maiúscula, né? A letra do Espírito Santo ela está maiúscula. Se vocês isso, quando é geralmente ao homem, algum espírito maligno, né? Ele está em minúsculo, tá? Geralmente isso é para ajudar na definição. Mas é interessante ler o contexto para que a gente vai conhecendo, né? O que realmente a Bíblia está dizendo. Mas é o cuidado que deve ter em relação a isso aí, justamente para que não venha aderir ao espírito maligno aquilo que é do Espírito Santo. Ele é o espírito pessoal com todas as manifestações próprias da sua personalidade. Veremos como o Espírito Santo ele age, veremos como ele se relaciona com a humanidade, veremos que as suas atitudes idênticas ou parecidas com aquilo que nós vemos quando a pessoa se relaciona, no sentido de sentimentos, né? De manifestações de sentimentos. Claro que o Espírito de Deus ele é perfeito, tá? O Espírito Santo jamais age com falsidade, jamais ele vai agir com engano. O homem pode agir com engano, mas o Espírito Santo jamais agirá dessa forma. Mas em sentidos de personalidade, nós veremos que o Espírito Santo ele também ele age assim, né? Mostrando ele como pessoa, tá? Outro ponto aqui é que a Bíblia Sagrada, os textos sagrados, ele mostra alguns pronomes, quando se descreve ao Espírito Santo, alguns pronomes que é utilizado, ele, aquele, dele, que é mostrando justamente que ele não é um objeto, né? Ele não é um objeto, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele não é uma força, uma energia, como algumas religiões pregam e ensinam, tá? Então, quando o próprio Jesus Cristo, ele falou sobre o Espírito Santo, quando ele falou, enviarei outro Consolador, o termo grego aqui, allos, outro, colocando no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Ou seja, uma pessoa na mesma condição da pessoa de Jesus Cristo. Então, mostrando ele como pessoa, mostrando, né, esses que foi relatado aqui, ele é um apontamento mostrando o Espírito Santo como pessoa, tá? Mas é claro que é gigantesco, né? Os textos que existem que mostram a pessoa do Espírito Santo. Aqui são o livro ele vai trazendo só alguns pontos para a gente entendendo como a Bíblia se relaciona com o Espírito Santo, tá? Mas aqui não é a única prova que tem, isso que eu quero trazer para os irmãos, que esses pronomes pessoais, né, só está mostrando como era quando se relacionava ao Espírito Santo, né? Quando se relaciona ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele exerce atributos de uma personalidade. Ao menos 3 atributos que revelam a personalidade do Espírito, tá? Eu quero que os irmãos entendam. Esses atributos aqui não são os atributos divinos, são os atributos da sua personalidade, né? Vai mostrar os atributos da sua personalidade. O seu intelecto, a sua vontade e sentimento. Se o Espírito Santo fosse, que não fosse uma força, uma energia, né? Ele teria vontade? Ele teria força? Ele teria intelecto, sentimento? Não, quem tem isso são pessoas. É o ser humano, não é assim? Uma pessoa. Pessoa tem intelecto, vontade e sentimento. Então, por isso que é a sua personalidade. O Espírito Santo ele tem a sua personalidade singular. Então, através do intelecto, o Espírito Santo ele fala, pensa, raciocina, tem poder de determinação, elementos típicos da sua personalidade. Através do desejo humano, o Espírito Santo tem o poder de agir de conformidade com a vontade divina. Um elemento proeminente da sua vontade é a liberdade de distribuir seus dons aos homens, tá? Então lá na frente nós estaremos detalhando mais isso aqui é menos um atrativo para que você possa entrar dentro do conteúdo e ver a grandeza, né, de referências bíblicas mostrando a pessoa do Espírito Santo. Em relação ao sentimento do Espírito, é evidente que ele possui todos os graus de afeição e sensibilidade de quem ama, consola, geme, chora e intercede. Então aqui nós já conseguimos perceber como o Espírito Santo ele age, né? Ou seja,
ele age com amor, ele tem amor pela pessoa, né? Ele consola quando a pessoa está triste, né? Com gemidos inexprimíveis. Vemos aí que ele chora, ele intercede por mim, por você. Então, força, energia, objeto, com certeza não faz isso. Agora, a pessoa que tem personalidade, sim, tem sentimentos. O Espírito Santo é dessa forma, ele que guia, direciona. Sim, missionária Mariane. Desejos humanos? Isso, está escrito aqui. A questão que, através do desejo humano, através da minha permissão, através da minha vontade, ele age, né? Da forma humana, do ser humano, ele age, né? Ou seja, ele vai agir conforme, ele vai incentivar, mas é nós que damos essa liberdade, né? Abrir o nosso coração para que ele possa agir. Então, através do desejo humano, o Espírito Santo ele tem o poder de agir de conformidade com a vontade divina. Ele não força ninguém, né? Ele não impõe, mas simplesmente é de acordo. Por isso que o Espírito Santo, ele não tira a faculdade mental. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não tira a faculdade mental da pessoa. A pessoa está plena consciência, né? Porque ele age conforme a vontade da pessoa. Por isso que devemos entender isso aí, né? Agora, quando a pessoa está possessa, maligna, né? Aí sim, tira as faculdades mentais. A pessoa que está endemoniada, ela tira as faculdades mentais da pessoa, né? Perde o controle das suas ações. Já com o Espírito Santo, não, é diferente. Tá? Mas vamos lá. Muitos ignoram que o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Eles acreditam que seja uma força impessoal, uma influência, um sentimento avivado. Porém, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, é tão profundo isso aqui, que quando a gente conhecendo sobre a pessoa do Espírito Santo, a partir do momento que temos alguma necessidade em relação à força, né, sentimos fracos, é Ele que dá força. Nós sentimos triste, é Ele que consola. Ó, Espírito Santo, me dá consolo, me fortalece. Então, podemos conversar. Temos essa liberdade para conversar com o Espírito Santo, mesmo que nós não vemos, mas conseguimos falar com Ele e Ele consegue nos ouvir. Ele fala conosco. E eu lendo um trecho do livro, né? Bom Dia, Espírito Santo, e quando ele senta, né, Billy Graham, ele senta para falar, ele começa a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a falar com ele através da palavra de Deus. Então, à medida que ele fazia uma pergunta para o Espírito Santo mostrava na Bíblia Sagrada realmente aquilo que estava querendo falar com ele. Então, é importantíssimo, irmãos, nós compreender, destravar. Eu costumo dizer que é destravar a mente, né? Às vezes nós temos uma dificuldade disso, mas é destravar a mente, que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Mesmo que nós não vemos, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que ama, que consola, que geme, que chora, que entristece. Da mesma forma que ele se alegra quando fazemos algo correto, ele também entristece como fazemos algo de errado, né? Então, é importante nós sabermos disso. Então, a Bíblia usa pronome pessoal em relação a ele. Está escrito: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Quando ele vier, convencerá o mundo. Tá? E vemos o livro dos Atos dos Apóstolos, temos aquele relato que eu costumo de citar, na separação de Barnabé e Saulo. Você pode ler o texto lá. Lá não fala que fulana pegou em profecia, não. Foi o próprio Espírito Santo que apartou Barnabé e Saulo para aquela missão. Então, a partir do momento que nós vemos as atitudes, as ações, a vontade do Espírito Santo, é tanto que os dons espirituais ele distribui conforme a sua vontade. Jesus deu os dons aos homens, mas foi distribuído conforme a vontade do Espírito Santo, né? Então, nós vemos aí a trindade ativa, né, na regeneração do homem. A Bíblia confere alguns tributos de uma pessoa. Aí vai ter as referências bíblicas, né? Eu tenho as referências aqui, mas para citar teria que ter bem mais tempo, mas eu queria que vocês leram em casa aí, conferindo. Os atributos: tem vontade, vai ter a referência bíblica. Conhece, tem sentimento, ama. Então, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Atributos também que mostram, falamos dos atributos: tem vontade, conhece, tem sentimento e ama. E também as suas atitudes, as suas ações. Ele fala, ele testifica, intercede, guia e ensina. A missionária Mariane citou aqui, né, as referências lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então aqui ele fala, ele testifica. O próprio Jesus Cristo falou que ele daria testemunho, né, daquilo quando estivesse aqui, do próprio Jesus Cristo. Então, intercede, guia, ensina. Então, quando nós conhecemos, né, essas passagens bíblicas, nós conseguimos entender.
Romanos 8,14 vai dizer o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, tirar aqui, guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá? 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tá? Então, isso aí que nós temos dentro do contexto bíblico são alguns versículos, mas existem vários versículos que mostram a ação, as atitudes, os atributos pessoais do Espírito Santo. A Bíblia descreve a atitude de pessoas com a do Espírito Santo. Olhe bem, pessoas que fizeram contra o Espírito Santo, né? Ou fizeram a favor do Espírito Santo. Ananias e Safira, o que eles fizeram ao Espírito Santo? Mentiram, né? Eles mentiram. Ananias e Safira não mentiu para Pedro. O próprio Pedro falou, mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Ó, Pedro, Ananias, deixaste Satanás encher o teu coração, né? E mentiste ao Espírito Santo. Então, outro aqui, está lá em Atos 5,3, tá? Atos 5,3, deixa eu ler o texto aqui. Disse então Pedro. Então, eles cometeram esse, né? Era crente, mas cometeram esse grave erro de deixar Satanás encher o coração. O texto vai dizer o seguinte: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste a quem? Ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, outro ponto, alguém pode falar contra o Espírito. O próprio Jesus Cristo, ele falou, filho, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Tá vendo? Então, olha como a forma que a Bíblia descreve a pessoa do Espírito Santo. É como uma pessoa comum, não é? Uma pessoa normal, em questão de atributos de pessoal, tá, irmãos? Mas ele é espírito, ele não é corpo corpóreo como eu e você, ele é espírito. Mas as suas atitudes, as suas ações nos mostram que ele é uma pessoa, né? Então, Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, tá? Então, são algumas passagens bíblicas que mostram que devemos, que essas atitudes, né, que nós temos, que pode fazer contra o Espírito Santo também, como nós vemos em Atos 5,32, devemos obedecer ao Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha o que o texto diz, é interessante nós destacarmos aqui. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós, lá em Atos 5,32, ele vai falar o seguinte: nós e também o Espírito Santo, né? Ou seja, colocando ele ali também como pessoa, né? Então é interessante isso aí. Alguns nomes divinos são dados ao Espírito Santo. Então esses nomes divinos, como nós falamos também o nome de Jesus Cristo, nos revelam quem é, tá? Os nomes que é dado ao Espírito Santo também nos revelam algo sobre o Espírito Santo. Então, dentro das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado Deus, tá? Em Atos 5,9, vai se tratar também sobre Ananias e Safira, ele vai falar sobre o Espírito Santo como Deus, tá? Se chamando também o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3,18, né? Vai falar, na verdade, Atos 5, capítulo 5, versículo 3 ao 4. A referência está 5 ao 9, mas em Atos 5, 3 ao 4, vai trazer mais o que ele está destacando aqui. Já também em 2 Coríntios 3, 18, ele vai chamar aí o Espírito Santo de Senhor, tá? Vai dizer o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo o Espírito do Senhor, tá? Então, vemos que alguns nomes é dado para o Espírito Santo, mostrando cada vez mais a Trindade ativa, né? Fazendo parte da Trindade. Se o Espírito Santo existe como ser divino, significa que ele não é meramente uma parte deste ser, mas é o próprio Deus, Espírito. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. As três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna. É importantíssimo vocês estarem atentos a isso. Ele se distingue em suas manifestações, mas pertence à mesma essência
indivisível. Mesma vontade, mesmo desejo, né? Os seus atributos divinos é encontrado nas três pessoas da Trindade. Então, deixa eu só fechar aqui. Alguns atributos divinos. Nós vamos falar um pouco mais sobre a divindade do Espírito Santo, mas aqui já destaca para nós os atributos divinos: eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. Nós falamos sobre esses atributos divinos que é encontrado na Trindade, tá? Então, é importantíssimo nós buscarmos de Deus cada vez mais, conhecer as Sagradas Escrituras, para que assim conseguimos ter mais intimidade, tá? É tanto que a onipresença do Espírito Santo é encontrada em Salmo 139, do versículo 7 ao 10, que o salmista Davi, ele vai falar, ele usa justamente a palavra Espírito. Para onde me irei do teu Espírito? Olha aí, a oração dele a Deus, mas ele vai citar: para onde me irei? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizesse no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Então, são provas bíblicas, né? Quando fala sobre a eternidade do Espírito, lá em Hebreus 9,14, vai falar pelo Espírito eterno, né? Então, vemos que essas passagens bíblicas mostram para nós cada vez mais que ele é a terceira pessoa da Trindade. Tem os mesmos atributos encontrados em Jesus Cristo e os mesmos atributos encontrados em Deus Pai. Até aí tudo bem, irmãos? Aqui vem agora, os irmãos estão acompanhando aí? Outra incontestável prova da divindade do Espírito Santo é que ele realiza trabalhos exclusivos de Deus. Por exemplo, foi o Espírito de Deus quem deu vida à criação, né? Ele estava pairando sobre sobre a terra, né? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi o Espírito Santo também que transforma o pecador em uma nova criatura por meio do novo nascimento. Foi o Espírito Santo quem levantou a Cristo da morte mediante a ressurreição. Então, esses três aspectos, irmãos, são provas incontestáveis da ação do Espírito Santo. Primeiro, na criação de todas as coisas. Segundo, no homem, regeneração do homem. E terceiro, na ressuscitação da pessoa de Jesus Cristo. Então, vemos ele ativo, né, em todas as coisas, em todos os âmbitos, o Espírito Santo está ativo, ele está presente, né? Sem ele, nada disso que foi feito aconteceria também, né? Mas sabemos que a Trindade ela está em comum acordo em seu plano divino, em seu plano de redenção. Como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é membro da divindade. Alguns textos bíblicos mostram isso, nós até lemos aqui alguns, né? Vai chamar de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de vida e Espírito de adoção, né? Então tem as referências bíblicas aí, mesmo que historicamente os arianos, sabelianos, salvianos considera a pessoa do Espírito Santo como uma força, né, que vem de Deus, do Deus eterno, mas na verdade esses grupos eles foram chamados de heréticos, tá? Pela Igreja Ortodoxa da época. Eles foram considerados hereges, querendo, mesmo que eles falavam que era uma força, uma energia provinda de Deus, mas estava totalmente errado, porque a Bíblia Sagrada nos mostra o Espírito Santo como pessoa da Trindade, tá? Como a pessoa da Trindade. Alguns textos aqui também interessantes, Mateus 28, 19, o próprio Jesus Cristo dizendo: portanto, ide, fazei discípulos, todos os povos, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus colocou de modo claro o Espírito Santo na posição do Pai e do Filho. Então, são os versículos bíblicos que você pode acompanhar e perceber como é a descrição do próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo, tá? Então, diz que o Espírito tem a mesma autoridade, poder e glória que eles, tá? Então, isso aí nós vemos, isso se verifica por toda a Bíblia. Então, quando nós pegamos, conhecendo esses textos sagrados, vemos aí que ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder e glória, tá? Que eles. Símbolos do Espírito Santo. Olha que interessante sobre esses símbolos também revelam características da pessoa do Espírito Santo, a sua manifestação dentro da pessoa do Espírito Santo. Claro que nós já falamos, você talvez já pregou sobre isso, mas você vai conhecer algumas particularidades
da ação do Espírito Santo como símbolo, tá? Como símbolo. Símbolo do fogo, do vento, da água, do rio, da chuva, do óleo, do azeite. Então, isso aí, do selo e da pomba. Olha que maravilha. Quem pode ler aí? Fala da sua grande força em relação às diversas maneiras da sua operação, para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição que deve adornar os filhos de Deus. Mais do que isso, o fogo fala da ação purificadora do Espírito Santo. Ponto. Olha que maravilha. Então, quando nós lemos esse texto, deixa eu só colocar aqui. Lucas 3,16, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que maravilha. Então, esse símbolo, né, o Espírito Santo como fogo, o símbolo do fogo, é tanto que quando, no dia de Pentecoste, né, o comentarista ele vai falar, né, quando ele veio no dia de Pentecoste, ele veio com o quê? A manifestação ali foi como? Foi com fogo, não foi? Eles foram batizados e foram vistos o quê? Sobre a cabeça das pessoas, né? Como línguas de fogo, né? Vieram fogo, porque o símbolo do Espírito Santo, fogo que purifica. Então ali tinha algo para purificar naqueles que estavam ali. É tanto que o próprio Jesus falou, né? Ficar em Jerusalém, que até do alto sejais revestido de poder. E foi ali naquele momento que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e o fogo foi visto por aquelas pessoas sobre a cabeça daquele povo, tá? Então, fazendo só um paralelo com quando Jesus desce, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus. Mas vamos lá. Então, o fogo, o símbolo do fogo aqui, é claro que o fogo, o Espírito Santo simbolizado pelo fogo, mas sabemos que o fogo também, ele representa outras coisas dentro dos textos bíblicos, mas nós estamos falando do fogo como símbolo do Espírito Santo. Mas nós sabemos que o fogo tem um fogo, né, de destruição, tem fogo relacionado a outras características na Bíblia. Mas agora, o Espírito Santo como fogo é o fogo que purifica, a ação purificadora do Espírito Santo. Por isso que eu falei que através dos símbolos conseguimos conhecer mais ainda sobre as ações, a manifestação do Espírito Santo com a humanidade. Então, o fogo simbolizando o Espírito Santo como ação purificadora. Vento. Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. O vento, apesar de invisível, ele é o quê? Real. Quem pode ler aí? Não podemos tocar nem compreender, mas sentimos. A sua ação, independente do querer ou não do homem, isso fala da ação soberana do Espírito Santo. A mesma palavra pneu, que é usada em referência ao Espírito, e também traduzido por vento, ar ou fogo. Isso aí. Então, vemos como a Bíblia Sagrada, ela descreve o Espírito, né? Pneuma aí, ele também pode se referir ao ar, vento e fôlego, mas não quer dizer que o Espírito Santo seja isso. O vento, ele é um símbolo, tá? Como foi descrito aqui. Não vemos, mas ele é real. Ele é invisível, mas ele é real. Olha aí o que o texto... Olha que o texto aqui, que foi encontrado em Atos 2, né? Então você vê que na manifestação do Espírito Santo, o que foi visto? O que descreve o texto? De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E o versículo 3, que nós já falamos aqui sobre o símbolo do Espírito Santo. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. A televisão não estava dando certo aqui. Olha o texto. Atos 2, 2 e o 3. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, né? Então, vemos o símbolo do Espírito Santo. Água, rio e chuva, está lá em João 7, 37 ao 39, tá? Só um trecho, vamos ler esse texto aqui, irmãos, é muito interessante. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, tá? Ou seja, o próprio texto está nos mostrando que Jesus estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, mas ainda Jesus não tinha sido glorificado.
esse texto nos mostram que o Espírito Santo ainda seria dado. Então, quando ele falou sobre quem cresce, rios de água viva correrão do seu ventre, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então, o símbolo do Espírito Santo. Mas tem algo, tá, irmãos? Quando ele fala sobre o Espírito Santo, né, através dos seus símbolos, é porque esse elemento que foi colocado como símbolo do Espírito Santo, ele tem muito a dizer para nós, como fogo, como vento, como água, rio, né, chuva. E agora falaremos também com óleo e azeite, que é simbolizando também o Espírito Santo. O óleo era usado nas solenidades consagratórias de profetas, sacerdotes e reis em Israel. É considerado símbolo do Espírito Santo, porque era usado nos rituais do Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente hoje. Tá? É claro que quanto mais se derramar óleo, não quer dizer que você vai ser mais cheio. Não é essa a intenção. Porém, nós sabemos que ele é o símbolo do Espírito Santo. Né? Sim, Mariana. Não, eles não... Foi dado, né? Eles não creem que foi dado ao homem, né? Mas eles conhecem e sabem do Espírito Santo no Antigo Testamento, pelas suas ações do Antigo Testamento, que as profecias, elas foram dadas pelo Espírito Santo. Então eles creem no Espírito Santo. Agora, isso, né? Eles não têm essa questão do cristianismo, da regeneração do cristianismo, né? Eles não têm essa... Alguns deles, tá? Não é todos os judeus, não. Alguns deles que não são assim, porque tem os judeus convertidos, tá? Tem os judeus convertidos. São alguns, né, a maioria, mas que não creem que Jesus veio como o Messias prometido, né? Eles ainda estão aguardando o Messias prometido. Mas não são todos os judeus, não. Existem os judeus convertidos. Sim. Não, foi antes. Só que nós vamos ver mais à frente. Aqui vai ter um texto falando justamente sobre isso. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Símbolo, selo. O selo é a prova de propriedade, tá, irmãos? Então, por isso que esses símbolos ele tem muito a dizer para nós. O que é um símbolo? O que você entende como selo, né? Símbolo. Selo. Selo é a prova de propriedade, legitimidade, autoridade, segurança ou preservação. Essas palavras expressam situação daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Em Efésios 1, 13, né? Outro interessante aqui, a pomba. Mateus 3, 16, 17, que foi justamente no batismo de Jesus. O Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes em forma de fogo. Por quê? Porque tinha algo para queimar. Sobre Jesus, no entanto, veio o quê? Uma forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque é um símbolo de pureza, de inocência, né? Então Jesus não tinha nada ao que queimar na pessoa de Jesus, porque ele é inocente, né? Pureza. Então aqui nós vemos o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, como eu falei aqui, irmãos, o Espírito Santo ele está ativo desde toda a criação de todas as coisas. Ele está ativo. Agora, o que diferencia do Antigo Testamento para o Novo Testamento era a forma que ele vinha sobre o homem, né? Mas ele está em plena ação no Antigo Testamento. Da mesma forma que Jesus, antes de ser manifestado, né, nós vemos ele também, em alguns trechos, dá esse entendimento dele ativo no Antigo Testamento, tá? Mas não manifestado, tá? Mas agora o Espírito Santo, não, o Espírito Santo ele estava ativo, presente. Mas de que forma? Conhecendo e sabendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus eterno, trino e uno, embora a plenitude do seu poder não tivesse sido revelada antes do ministério de Jesus e posteriormente no Pentecoste. Há trechos no Antigo Testamento que se referem a ele e a sua obra. Este estudo examina os ensinamentos do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo. A palavra hebraica para espírito é ruar, que às vezes é traduzida por vento, sopro. Sendo assim, as referências do Antigo Testamento ao sopro de Deus e ao vento da parte de Deus também podem referir-se à obra do Espírito de Deus. Aí tem as referências bíblicas. Vamos lá. Vamos conhecer agora um pouco sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Vamos ver aqui o papel ativo na criação, como já foi citado aqui em Gênesis 1, 2, que vai falar, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E aqui temos preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Então vemos essa comunhão, né? Essa parceria, essa comunhão entre o Espírito Santo e a palavra criadora, né? O verbo de Deus, que é Jesus Cristo. E também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi indubitavelmente o seu Espírito quem soprou no homem o fôlego da vida. O Espírito Santo continua a dar vida às criaturas de Deus. Então, ele está ativo dentro
da criação, desempenhou um papel ativo na criação. Aqui vemos algumas referências bíblicas. O próprio salmista, né, no Salmo 104, vai deixar claro aí para nós sobre isso. Salmos 33:6, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Temos essa referência. Jó 26:13, pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Mas aqui no primeiro trecho vai falar, né? Pelo seu espírito ornou os céus. Então vemos aí a ação do espírito ativo aí na criação. Salmo 104:30, envias o teu espírito e são criados, assim renovas a face da terra. Outro ponto aqui que o Espírito Santo ativo no Antigo Testamento estava ativo na comunicação de Deus ao seu povo, tá? Então, quem pode ler aí? Então, o Espírito Santo estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. De que forma? Através das profecias, né? Como nós conhecemos. Quem pode ler aí? Era um espírito, por exemplo, que instruía os israelitas no deserto. Quando os salmistas de Israel compunham seus cânticos, faziam mediante o Espírito do Senhor. Semelhantemente, os profetas eram inspirados pelo Espírito de Deus a declarar suas palavras ao povo. Não, precisa não, pode pular. Ezequiel ensina que os falsos profetas seguem o seu próprio Espírito, ao invés de andar segundo o Espírito de Deus. Era possível, entretanto, o Espírito de Deus vir sobre alguém que não tinha um relacionamento genuíno com Deus, para levá-lo a entregar uma mensagem verdadeira ao povo. Isso. Então, esta passagem nos mostra que o Espírito Santo, ele instituía ou ensinava os israelitas, instruía os israelitas no deserto, como nós vemos aí, inspirava os salmistas, inspirava os profetas, justamente a transmitir a mensagem de Deus. É tanto que nós vemos no arraial lá com Moisés, né, o povo profetizando, né, o Espírito Santo se manifestando, e Josué vendo aquilo ali, e o próprio Moisés falando, quem dera que todos fossem profetas, né? Então, vemos o Espírito Santo ativo dentro do arraial de Israel, vemos ele ativo nos cânticos, né, dos salmos, né, e também vemos ele ativo aí, juntamente levando a mensagem de Deus. Ezequias, o texto bíblico aqui em Ezequias, agora fugiu o nome aqui agora da mente, 13, 2 e 3, ele vai deixar bem claro, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Né? Então, você pode observar que nesse texto, o espírito, quando ele fala o próprio, segue o seu próprio espírito, o Ezinho vai estar minúsculo, mostrando que está falando sobre o espírito do homem, é o espírito que não é o Espírito Santo. Outro ponto que ele destaca aqui, que o Espírito de Deus podia vir sobre alguém que não tinha compromisso, né, relacionamento genuíno com Deus. Mas por quê? Porque era específico, tá? Era um momento específico que Deus ele deu. E vai citar em Números 24:2, está se referindo a quem? Quem lembra? Números 24:2. Balaão, né? Foi Balaão, profetizou, não foi? Mas ele não era profeta de Deus, ele era profeta dos outros deuses. Porém, naquele momento específico, Deus, o Espírito Santo, entregou uma mensagem para ele falar ao povo, né? Converteu as palavras malditas em palavras benditas, né? Ele trouxe, em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo de Deus. Então, foi nesse momento específico. Mas aqui o autor, ele deixa bem claro, né? Não é uma regra, né? Uma regra que vai acontecer, que nós sabemos que o Espírito Santo, ele é santo, tá? Ele é puro, ele é santo. Jamais ele vai habitar em casa impura, tá? Jamais ele vai habitar em coração impuro, um coração longe. Agora, se for necessário de Deus usar a pessoa para alguma mensagem específica, pode acontecer, mas é caso específico, tá? Mas não é uma regra que pode acontecer a qualquer pessoa. A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito do Senhor. Nós vemos aqui grandes exemplos de ações que o próprio Espírito Santo que dava direção, tá? Que liderava o povo de Deus, mas era o Espírito Santo. Mas lembrando, irmãos, o Espírito Santo, ele não habitava no coração ele não morava no interior daquelas pessoas. Ele vinha sobre aquelas pessoas. No Antigo Testamento, ele vinha em momentos específicos, tá?
E não era em qualquer pessoa, era em momento específico, para uma ação específica, o Espírito Santo vinha. Né? Foi assim com Moisés, foi assim, nós vemos acontecer com Josué, nós vemos aí com Gideão, Davi, nós vemos aí o Espírito Santo. Sansão, vinha sobre Sansão. É diferente, habitar no interior do homem e vir sobre a pessoa. Vinha para profetizar, vinha para levar uma mensagem, vinha para trazer juízo em alguma situação. Mas era o Espírito Santo, né, que fazia isso aí. Moisés, por exemplo, estava em tão estreita harmonia com o Espírito de Deus que compartilhava dos próprios sentimentos de Deus. Sofria quando ele sofria e ficava irado contra o pecado quando ele se irava. Quando Moisés escolheu em obediência à ordem do Senhor 70 anciãos para ajudá-lo a liderar os israelitas, Deus tomou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre eles. Semelhantemente, quando Josué foi comissionado para suceder-se Moisés como líder, Deus indicou que o Espírito, né, isto é, o Espírito Santo, estava nele. Olha o texto aqui, só para os irmãos fixar mais aí. Números 11, 16. Está de olho no horário. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Versículo 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, tá? Não está dentro, né? Mas está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não leves. Números 27 e 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e o põe a tua mão sobre ele. Então vemos o Espírito Santo ativo na liderança do povo de Deus. E assim, são várias referências, irmãos. Gideão, Davi, Zorobabel, os profetas, né? Ele vinha sobre os profetas. Vemos aqui sobre Gideão, o Espírito Santo estava sobre Gideão, sobre Sansão, tá? Então são várias referências. O Espírito de Deus também vinha sobre indivíduos, a fim de equipá-los para os serviços especiais, tá? Nós vamos ver aqui sobre José, foi dado o Espírito para capacitá-lo a agir de modo eficaz na casa de Faraó. Também sobre Bezalel e Aholiabe, aos quais Deus concedeu a plenitude do seu Espírito. Então são textos, irmãos, que não está oculto, tá? A pessoa do Espírito Santo está lá escrito, o Espírito Santo, tá? Então quando Deus ele agia, é o Espírito Santo que fazia-se presente nessas ações. Então foi assim com José, foi assim com Bezalel e Aholiabe, e também vemos a ação do Espírito Santo justamente nessas pessoas do Antigo Testamento, fazendo os trabalhos do tabernáculo, quando foram construídos, né? A sabedoria provinda do próprio Espírito Santo, usando as suas próprias habilidades que eles já tinham, o Espírito Santo utilizando essas habilidades para a construção do tabernáculo e fazer a construção dos utensílios do tabernáculo. A plenitude do Espírito Santo aqui não é exatamente a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre uns poucos indivíduos selecionados para servirem a Deus de modo especial e os revestia de poder. O Espírito do Senhor veio sobre muitos dos juízes, tais como Otiniel, Gideão, Jefité, Sansão. Estes exemplos revelam o princípio divino que ainda perdura. Quando Deus opta por usar grandemente uma pessoa, seu Espírito vem sobre ela, tá? Havia ainda uma consciência no Antigo Testamento de que o Espírito desejava guiar as pessoas no terreno da retidão. Quem pode ler aí? A testemunha diz: alguns dos seus salvos. O povo de Deus que seguia o seu próprio caminho, em vez de ouvir a voz de Deus, recusaram-se a seguir o caminho do Espírito Santo. E o que deixa de viver pelo Espírito de Deus, espiritualmente, algumas formas de castigo divino. Nós entendemos no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha apenas sobre uma pouca pessoa, enchendo a fim de ele dar poder para seguir, ou profecia, e não houve nenhuma derramamento geral do Espírito Santo sobre Israel. Este derramamento de forma mais ampla. Isso. Então aqui, por mais que já tinha
né, o Espírito Santo ativo, já tinha o Espírito Santo ativo sobre essas pessoas, mas a promessa do derramamento do Espírito Santo, né, já fixado, que está registrado em Josué, capítulo 2, versículo 28 ao 29, foi a partir do Novo Testamento, tá? Mas a ideia, o pensamento, né, as profecias já estavam ali registradas. É tanto que, quando nós lemos, quando a pessoa deixa de viver pelo Espírito de Deus, né, experimenta inevitavelmente alguma forma de castigo. Então, a partir do momento que a pessoa ela deixa de seguir, né, ao povo, a liderança, ser guiado pelo Espírito Santo, as consequências elas vêm. Então, devemos ter conhecimento das Sagradas Escrituras para saber que o Espírito Santo ele vinha apenas sobre algumas poucas pessoas, mas no Novo Testamento ela já foi derramado, tá? A promessa já foi cumprida. Então, a partir do momento que a pessoa busca o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, já está disponível a todos. Algumas, mesmo dentro do meio cristão, ainda acreditam que o Espírito Santo só foi derramado naquele momento específico do dia de Pentecoste. Não, está disponível para todas as gerações, para aqueles que querem receber o Espírito Santo, tá? A promessa de pleno poder do Espírito Santo. Antes foram derramados sobre alguns, tá? Foram derramados, ou melhor dizendo, o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas, mas o derramamento pleno, completo, veio no Novo Testamento, a partir do dia de Pentecoste. O Antigo Testamento antegozava a era vindoura do Espírito, a era do Novo Testamento, ou seja, antecipadamente já se falava do derramamento do Espírito Santo, tá? Em Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer, né? Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, tá? Como foi cumprido no Novo Testamento. A promessa do pleno poder do Espírito Santo. Em várias ocasiões, os profetas falaram a respeito do papel que o Espírito desempenharia na vida do Messias. Então, esses relatos bíblicos aqui, irmãos, vai falar Isaías 11, 1 ao 4, Isaías 61, versículo 1 ao 3, vai mostrar justamente que o Espírito Santo viria sobre Jesus, o Filho do Homem, para o quê? Para proclamar, né, a salvação para as pessoas, falaria justamente sobre trazer salvação, trazer regeneração, trazer cura para as pessoas. É tanto que ele vai dizer o seguinte, Isaías 42, versículo 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Aí, Isaías 61, versículo 1 ao 3, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza. Então, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o Espírito Santo é ele que capacita, é ele que fortalece, ele está ativo. Foi da mesma forma também sobre a pessoa de Jesus quando ele esteve aqui na terra, tá? O Espírito Santo foi ele que trouxe esse poder, essas ações para que fossem feitas, apregoar, evangelizar, trazer cura, né? Libertar os cativos oprimidos. Então, quando Jesus leu as palavras de Isaías 61, lá em Lucas 4, 21, ele disse o quê? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, Jesus, ele veio. Jesus, que foi profetizado lá no Antigo Testamento, estava ali diante dos olhos daquelas pessoas. E aquelas sagradas escrituras estavam se cumprindo, porque realmente ele veio, estava ali para pregar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Tá? Outras profecias do Antigo Testamento anteviam o período do derramamento geral do Espírito Santo sobre a totalidade do povo de Deus. Como já citamos aqui, irmãos, Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29, teve o seu cumprimento no dia de Pentecoste, em Atos 2, 17 ao 18, e também o próprio Pedro, ele citou que naquele momento ali, do derramamento do Espírito,
o que estava acontecendo foi justamente isso. Foi o Espírito Santo vindo sobre eles, tá? Deus prometeu que quando a vida e o poder do seu Espírito viessem sobre o seu povo, os seus seriam o quê? Capacitados para profetizar, ver visões, ter sonhos proféticos, viver uma vida em santidade e retidão e a testemunhar com grande poder. Por consequente, os profetas do Antigo Testamento previram a era messiânica e a respeito dela profetizaram que o derramamento e a plenitude do Espírito Santo viriam sobre toda a humanidade. E foi o que aconteceu no domingo de Pentecoste, 10 dias depois de Jesus ter subido ao céu, com uma subsequente gigantesca colheita de almas. Tá? O interessante, irmãos, vermos aqui é que o plano de Deus, ele não deu errado. Tá? Muitos têm esse pensamento que não deu certo o Antigo Testamento, foi lá e aconteceu o Novo, não está tudo já traçado para se cumprir. Tá? O derramamento do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho, a libertação das pessoas que foram já preditas no Antigo Testamento, o envio do Messias aconteceu. Tá? Jesus Cristo, a igreja não foi uma segunda oportunidade, não, já estava traçado o que iria acontecer. É tanto que lá em Gênesis vai falar para Israel, né, o próprio Deus fazendo essa promessa para Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a promessa de salvação não era somente para Israel. A salvação não era unicamente para Israel, mas sim para toda a humanidade. A única diferença é que quem seria os agentes para proclamar a mensagem seria Israel, mas eles rejeitaram. Então aí ficou para tanto judeu quanto para grego, para gentios, mas aqueles que creem em Jesus, tá? Que é a igreja. Então, no Antigo Testamento, nós vemos várias e várias referências mostrando a ação ativa do Espírito Santo. E também o próprio Antigo Testamento falando do Espírito Santo vindo sobre a humanidade e sobre a pessoa de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, cumprindo-se no Novo Testamento. Sim, tem promessas, né? Tem promessas para eles, mas se eles endurecer o coração deles, quando vier a consumação de todas as coisas, ele vai estar condenado, né? Não adianta. Muitos acreditam na salvação de Israel aí permanente, né? Mas o próprio texto vai deixar bem claro, né? Lá em Apocalipse vai mostrar que não é bem assim, né? Tem que... se endurecer o coração, não adianta. Questionário. Pneumatologia é a ciência que estuda... Quanto ao Espírito Santo, é correto dizer o quê? A letra A, tá? Está pedindo a correta. A pessoa do Espírito Santo não pode ser confundida com alguma forma corpórea. Por quê? Porque ele é incorpórea, tá? Ele é incorpórea. A resposta aí está falando corpórea. É isso aí, tá? A resposta é essa daí mesmo. Letra A. Ele é incorpóreo. Então, por isso que ele não pode ser confundido ou comparado com uma pessoa corpórea. Foi citado por Pedro no dia de Pentecoste. Joel 2, 28 ou 29. O Espírito Santo não é um ser dotado de personalidade. É um ser impessoal, porém divino. Certo ou errado? Errado. Está errado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um ser dotado de personalidade. Ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem intelecto, né? Tem vontade, sentimento, ele fala, ele entristece, ele guia, ele geme, ele chora, tá? Então, ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem intelecto. Além de nomes, o Espírito Santo detém atributos divinos, como onipresença, onisciência e onipotência. Certo ou errado? Certo. O Espírito Santo no Novo Testamento. Falamos aí sobre a personalidade, sobre a divindade, sobre os nomes, sobre os símbolos do Espírito Santo, conhecendo, né, a grandeza da terceira pessoa da Trindade. E também agora falamos também sobre no Antigo Testamento. Agora, nessa parte, falaremos sobre o Espírito Santo no Novo Testamento e o Espírito Santo com a pessoa de Jesus Cristo, né, a ação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E falaremos também sobre os agravos que podem ser cometidos contra o Espírito Santo. Não do que podem, que devem fazer, mas sim que podem acontecer, mas que não devem acontecer. Então vamos lá. O Espírito Santo no Novo Testamento. A obra do Espírito Santo provam a sua divindade. As obras do Espírito Santo
provam a sua divindade, assim como as obras que Jesus realizou como homem, comprova que ele é o Filho de Deus. O Espírito sempre opera em conjunto com a Trindade, pois é o ativador de todas as coisas. Então, o Espírito Santo ele está ativo desde toda a criação de todas as coisas até a consumação de todas as coisas, ele está ativo. A revelação do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é o agente da salvação. Então, quando fala do agente da salvação, é o relacionamento do Espírito Santo com o homem pecador, tá? Nisto ele convence-nos do pecado. Vocês precisam ir separar por partes. Nos convence-nos do pecado, revela-nos a verdade a respeito de Jesus, realiza um novo nascimento e faz-nos membros do corpo de Cristo. Eu quero que vocês olhem para esse texto e vejam um processo que ocorre, tá? Olha o processo que ocorre. Ele revela a verdade a respeito, ele convence o homem do pecado, ou seja, que é um pecador, que precisa do perdão. Ele trabalha interiormente na vida do pecador. Não estou dizendo que ele habita dentro do pecador, mas sim que ele convence, né? Ou seja, ele age dentro do coração do pecador e revela a verdade a respeito de Jesus, realiza o novo nascimento e faz membro do corpo de Cristo. Tá? Então, é um processo que ocorre através da conversão. Né? Na conversão, nós, crendo em Jesus, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos co-participantes da natureza divina. Uma das principais atividades do Espírito Santo é trabalhar na vida dos pecadores a fim de convencê-los dos seus pecados e da perdição eterna. Então, não é por muito falar que o homem será convencido, mas através do Espírito Santo que isso ocorre, que isso acontece, tá? Então, devemos, cada dia mais, pregar o evangelho a toda criatura, mas ninguém obriga ninguém a converter, que a ação ela é feita pelo Espírito Santo. Por isso que eu costumo dizer, não adianta. Tem pessoas que vai por conveniência, né, para o evangelho por conveniência, e não consegue permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu interior. Então ele vai porque gostou, um jovem, né, gosta de alguém, ou vai por alguma afinidade, mas ainda não permite que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu interior para inserir ele no corpo de Cristo, né, para convencer do pecado, revelar a verdade e até mesmo realizar um novo nascimento. Aí a pessoa tem alguma decepção, né, e acaba abandonando a Cristo e muitas das vezes quer culpar alguém, né? Mas quando Jesus ele trabalha, que a pessoa permite o agir do Espírito Santo, ele se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo na vida daquela pessoa. As práticas antigas, né, ela consegue abandonar e vai ter essas pessoas que muitas das vezes elas querem continuar na prática do erro. Elas querem continuar agindo da mesma forma que outrora agia. Então ainda não houve um novo nascimento na vida dessa pessoa. Né? Mas acontece, aconteceu com Ananias e Safira, permitir que o inimigo enchesse o coração deles, né? Então, isso acontece. Agora, existe aqueles casos que a pessoa, eu já aceitei Jesus tantas vezes e nunca deu certo, né? Mas por quê? Porque ainda não permitiu que o Espírito Santo haja dentro, faça, né, o processo. Porque o levantar a mão, né, pode, visivelmente para nós, a pessoa está aceitando a Cristo, mas o novo nascimento quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age dentro do interior da pessoa, que faz ele mudar de vida, querer uma vida nova, uma vida transformada, né? O próprio Espírito Santo que age. Então, devemos cada dia mais estarmos com o Espírito Santo agindo, né, no coração das pessoas pecadoras. Recebeu o Espírito Santo. Eles recebiam, mas não como habitação, né, permanente. Isso foi ocorrer no Novo Testamento, tá? Mas ele vinha sobre eles, eles tinham uma vida em comunhão com Deus, então naquele propósito ele vinha. Tanto que os profetas, geralmente, quando vinham a profecia, veio o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sobre mim, né? Então, os textos sagrados mostram isso, que ele vinha no momento específico para fazer tal ação. Hoje, o Espírito Santo habita em nós, né? Habita em nós, no cristão verdadeiro, né? Mas o caso de Elias, né, o Espírito Santo vinha, mas ele tinha uma vida íntegra diante de Deus, né? Mas o Espírito Santo, no momento específico ali, ele vinha sobre ele para profetizar. Mas ele tinha uma vida, um homem para descer fogo do céu ali, quando fosse necessário, que realmente é uma comunhão plena com Deus. O Espírito Santo, em seu relacionamento com os homens, opera em 3 dimensões distintas: na mente, no sentimento e na vontade. Ele opera, mas ele não controla, ele não impõe, tá? Ele opera no coração. A partir do momento que a pessoa, né, está com o coração necessitado, voltado, reconhecendo essa necessidade, ele opera na mente, no sentimento e na vontade, mas ele não obriga a ninguém a se converter,
Tá? Então, aqui nós conhecendo o Espírito Santo dentro da salvação, dentro desse aspecto. Ele opera no intelecto, convencendo o pecador acerca de sua necessidade de um salvador pessoal. Na esfera do sentimento, ele procura sensibilizar o pecador acerca do seu estado espiritual, procurando persuadi-lo à decisão para a salvação. Pela área do sentimento, o Espírito conduz o pecador à emoção e à alegria de receber a dádiva divina, a salvação e Cristo. Ele mostra-lhe a importância dessa decisão, levando o pecador a confessar e a deixar o pecado. Mas isso tudo é uma operação que o Espírito Santo faz. Ele vai mostrando para aquela pessoa que ele realmente necessita. Ele precisa de Jesus Cristo, ele precisa do Senhor Jesus. Então é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha na mente e no sentimento. E também na esfera da vontade. E o Espírito Santo desperta o desejo da decisão por Cristo. Por isso que nós, quando tivermos ter essa oportunidade de pregar o Evangelho, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, é Ele que opera, assim, é Ele que age no coração das pessoas para a salvação. Então, devemos levar o Evangelho. O Evangelho é como se fosse aí um gatilho naquele momento ali, mas quem trabalha dentro do coração do ser humano é o Espírito Santo. É Ele que faz que o homem reconheça a sua necessidade e assim, levando, dentro desse processo, levando a pessoa a querer a Jesus. Então, a missão do Espírito Santo é convencer o pecador sobre o seu estado de perdição eterna, caso não aceite a única providência divina para a salvação da humanidade, a expiação do pecado mediante o sacrifício vicário de Cristo. O pecador, olhe bem, destaca aí, o pecador não é forçado pelo Espírito Santo a decidir-se ao lado de Cristo ou reconhecer-se culpado. O Espírito não utiliza argumentos da lógica humana, convence-o simplesmente pelo seu poderoso, amoroso e persuasivo testemunho. Tá? Então, o Espírito Santo ele opera no interior de uma forma especial, levando a pessoa a reconhecer a necessidade de buscar a Cristo. Jamais o Espírito Santo ele vai impor à humanidade, simplesmente ele vai mostrando, operando dentro do coração do interior. Professor, igual a pergunta que a irmã Maria fez sobre a vida dela, que ela foi usada por dois pais, né? Mas o Espírito permanece na pessoa? Permanece. Porque ele fica... Depois que peca... Depois que a pessoa, por exemplo, pecar todos nós pecam. Ele convence a gente. Sim. A gente errou. Não serve. Só que tem pessoas que estão no mundo e quando você abre a boca para falar de Deus, uma fraqueza que ele teve, ele reconhece, ele chora, ele fala que está sentindo vontade, mas não tem força. É porque, na verdade, ele já experimentou, Na verdade, ele não é retirado dele toda a experiência que já teve. Agora a questão é que ele, naquele momento, ele necessita. Isso, é dele. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no interior do homem. Então, o interior do homem, ele tem o conhecimento daquilo. É tanto que as instruções, as orientações que nós recebemos permanecem. Isso. Agora, a partir do momento que a pessoa endurece, o que é desviar? É o endurecimento do coração. O Espírito Santo já não opera mais na vida daquela pessoa. E tem até mesmo pessoas que dentro da igreja, que o Espírito Santo já não tem mais liberdade para trabalhar. Por quê? Porque endurece o coração, não permite mais que o Espírito Santo trabalhe. Então, ele vai fazer esse processo, mas de acordo... É isso aí que eu estou falando, a questão a permissão da pessoa, Então... Se tornou amiga, O espírito dela está aprisionado, O espírito que se comunica com o Espírito Santo, ele está aprisionado dentro dela, dentro do seu interior. Ou seja, o que está no comando agora é a sua vontade, a vontade da pessoa, o que está conduzindo, na verdade, o inimigo ele vai influenciando a pessoa nesse sentido. Porque o espírito que comunica com o Espírito Santo, ele já não está dominando mais, no comando da vontade dela. Então, por isso que acaba que a pessoa ela fica vulneráveis aos espíritos malignos, Porque ela já não está dando mais liberdade para que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu interior. É tanto que o próprio, lá em Mateus, me falha a memória, o versículo, fala que quando o espírito maligno ele vem, ele sai, mas quando ele volta e encontra a casa vazia, ele volta com mais, Ou seja, o Espírito Santo já não está mais ali. Então, o espaço do Espírito Santo fica ali aberto e a pessoa acaba permitindo que os espíritos malignos venham e tomem o comando da vida dela. Isso aí, o pecador ele não é forçado pelo Espírito Santo, a decidir ao lado de Cristo. Na verdade, ele opera dentro do interior, tentando persuadir aquela pessoa, como se fosse ali uma vozinha ali no ouvido, como eu falo por experiência própria, aconteceu comigo, falando, isso aqui não é o seu lugar não é aqui, então tem algo melhor para você merece coisa melhor. Então, o Espírito Santo ele vai agindo dentro do interior,
mas de uma forma que ele não obriga, ele não força a ninguém. O Espírito convence da justiça. Ao convencer o pecador de suas transgressões, que a pessoa é um pecador e necessita do perdão, e consequentemente dependência de Deus, o Espírito da verdade apresenta convincentemente a única solução para o homem, a redenção mediante a justiça de Cristo. Então, a pessoa ela vai caminhando, a pessoa ímpia, né? Ela vai caminhando com coisa que ela está no comando, ela está no controle de todas as coisas, mas chega um momento que o Espírito Santo, né, é levado até a pessoa, o Evangelho chega até a pessoa, o Espírito Santo, ele vai, é como se tirasse a escama dos olhos daquela pessoa e ele começa a perceber que aquilo que ele está fazendo é errado, aquilo que ele está cometendo é um pecado gravíssimo contra Deus, né? Uma transgressão, então ele necessita de um perdão. Então aí que vem, né, convencer ele das transgressões e, consequentemente, da dependência. Ele precisa, né, do perdão. Foi assim, um exemplo, né, só para os irmãos entenderem aqui, quando o carcereiro, né, ele vem naquela situação, ele queria tirar a sua própria vida, mas o apóstolo Paulo falou, não faça tal mal a sua vida, porque todos nós estamos aqui. E ele falou, o que é necessário para que eu seja salvo, né, para que seja salvo? E falou, crê em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, esse convencer da justiça, né, mostrando a dependência de Deus, que precisa de algo de Deus. Então isso é importante. O Espírito convence do juízo. Então, conhecemos, né? Conhecemos assim pessoas assim, mas aqui o convence do juízo, tanto o juízo imediato quanto o juízo futuro. Então o homem ele leva ter essa consciência disso, que o pecado, ele primeiro ele é convencido, né, da sua transgressão, depois ele é convencido da justiça, que ele precisa da salvação, ele precisa de Deus, e agora do juízo, mostrando que o pecado que ele cometera, né, poderia levar à condenação, então agora ele é levado ao perdão. Então, a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, ele é conduzido ao perdão desse pecado, dessa dívida que ele outrora tinha, né, cometido, mas que o próprio Deus, Jesus, ele levou nossa culpa sobre si. O Espírito Santo trabalha diuturnamente no sentido de convencer as pessoas acerca do inevitável juízo futuro contra o pecado e os pecadores e contra o diabo, né? Então, é importante o agir do Espírito Santo aí dentro do coração das pessoas. Nós temos que levar o evangelho a toda criatura, pregar, mas quem opera mesmo, né, dentro do coração é o Espírito Santo. Devemos deixar de pregar? Não. Vai sim continuar tendo essa comunhão com a palavra, e o Espírito Santo é quem trabalha. Nós vamos plantar a semente, mas quem vai dar o crescimento, né, é Deus, o Espírito Santo que opera. Então, outro ponto que ele aborda aqui é justamente a diferença entre simpatia pelo evangelho e uma conversão de verdade, sincera. Então, tem pessoas que ele vai para o evangelho, né, vai lá, sente a presença de Deus, né, chora, mas no outro dia está lá, nas festas, está lá. Né? Então, muitas das vezes ele vai no domingo, até os católicos geralmente têm esse pensamento, né, de no domingo para limpar os pecados, né, tirar os pecados, mas passa a semana pecando e quando chega no domingo quer ir lá para tirar os pecados. Então, muitas das vezes não recebeu a conversão de verdade. A conversão, ela transforma. O derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele pregou com autoridade, falou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a conversão, ela promove uma mudança de comportamento. Então, as pessoas querem aceitarem a Cristo, né, entre aspas, mas querem viver a vida nas trevas ainda, né, viver a vida em conformidade com o mundo. Então, ainda não aceitou a Cristo, irmãos. Então, aceitar a Cristo não é apenas levantar a mão. Aceitar a Cristo leva a pessoa a ter uma mudança de vida, um arrependimento dos seus pecados. Não querer mais cometer aqueles pecados que outrora tinha cometido. Então, temos que orar a Deus por um evangelho, por um arrependimento genuíno dessas pessoas, para que as pessoas realmente cheguem à igreja, se convertam e que recebam o evangelho de Cristo e permaneçam na presença de Deus. Mas isso aí é uma operação conjunta, né? Tanto da igreja que evangeliza e tanto daqueles que cuidam dessas pessoas que ganham para Cristo. Então devemos aí estar atento à palavra de Deus, que o Espírito Santo é ele que convence o homem da justiça e do juízo, mas também que devemos levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. O próprio apóstolo Paulo falou, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então a fé ela vem pelo ouvir, né? Então vamos lá? Então a verdadeira conversão traduz-se no arrependimento sincero do pecador e na imediata regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem. Quando o homem nasce de novo, sua nova vida em Cristo torna-se o centro das operações do Espírito, que produzem benefícios tanto para o próprio crente como para a igreja, o corpo de Cristo.
O trabalho do Espírito Santo é confirmar a salvação recebida. Vivendo no domínio do Espírito, o crente está apto a dominar as concupiscências da carne. Voltando aqui, vivendo no domínio do Espírito, a partir do momento que o crente deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, ele agora consegue dominar as concupiscências da carne e o mundo. Ou seja, essas concupiscências elas são inevitáveis de acontecer, mas agora você tem domínio, você não vai dar mais vazão a ela, você não vai mais praticar os pecados que outrora, o dominava. Porque a pessoa, quando ela comete os pecados, ela pensa que é ela que está querendo, ela que está, mas na verdade é o pecado que está dominando aquela pessoa. É o inimigo que consegue dominar aquela pessoa. A partir do momento que ela aceita a Cristo, agora o Espírito Santo é que está no controle. Essas vontades, esses desejos carnais, elas não vão acontecer, a prática do pecado não vai acontecer, porque quem está na direção é o Espírito Santo. Por isso, antes de acontecer. Exatamente, mostrando que não pode fazer aquele mal, aquele pecado. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Então, o Espírito Santo, ele santifica, purifica e dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. É o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Ele nos ajuda na adoração, na nossa vida de oração. Ele intercede por nós quando choramos, clamamos a Deus. É ele que produz em nós qualidade de caráter. Qualidade do caráter de Cristo, que o glorificam. É o nosso mestre divino que nos guia em toda a verdade. E aí tá as referências, tá, irmãos? Muito interessante vocês lerem também essas referências. E também nos revela Jesus e nos guia em estreita comunhão e união com Ele. Nos comunica sempre o amor de Deus e nos alegra, consola e ajuda. Então, quando você conhece quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que ele faz em minha vida, o que ele faz na sua vida, Então, isso é maravilhoso, irmãos, porque sabemos que Ele nos ama, Ele nos consola, nos alegra. Então, a partir do momento que nós fazemos algo que alegra o Espírito Santo, da mesma forma, quando fazemos algo que entristece o Espírito Santo, Então, devemos ter muito cuidado quanto a isso. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor. Observa que o estudo ele está trazendo aí um passo a passo. Eu quero que vocês vejam um progresso aí em relação a cada situação. Primeiro ponto, ele é o agente da salvação, que tira o homem lá do lamaçal do pecado. É ele que opera o homem lá no lamaçal do pecado, trazendo para Cristo, para o reino. É ele que opera na nossa santificação, como algo contínuo. Percebe que ele está ativo para nos santificar, para nos purificar, Ou seja, conduzindo a nossa vida para que não viemos cometer nenhuma transgressão. Pode acontecer, mas que seja um acidente, e que aquilo ali não venha acontecer novamente. Então é ele que trabalha dentro do nosso interior, levando-nos a essa santificação. E outro ponto aqui, avançando, é ele que é o agente divino para o serviço do Senhor. Ou seja, o crente, ele não foi salvo para ficar sentado sem fazer nada para Cristo. Ele se converteu, mas é para ele também operar no serviço ao Senhor. É o Espírito Santo que reveste o crente de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra relaciona-se com o batismo e com a plenitude do Espírito. Então aqui ele vai trazer um destaque muito bom e importante, justamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Algo que, posso eu dizer, pouco falado em algumas igrejas, ou pouco pregado sobre o batismo com o Espírito Santo. Antes era um requisito, isso, ser batizado com o Espírito Santo. Mas o que é ser batizado com o Espírito Santo? A lição nos traz que ele é um revestimento de poder, para que você possa trabalhar no reino com mais poder, com mais autoridade. É tanto que o apóstolo Pedro, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia destaca o quê? Que ele começou a proclamar o evangelho com autoridade. Ele começou a pregar com autoridade, Então veio esse poder. Se o Espírito Santo não fosse tão importante, Jesus não teria falado, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então tem uma importância. Não estou dizendo que é um requisito para ser salvo, tá? Não. Mas é importantíssimo para trabalhar no reino de Cristo, tá? Operar na pregação do evangelho, no cuidado com a igreja. Vemos que o texto vai trazer, quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo e sobre os discípulos e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus. Esse poder, esse dínamos, ele foi derramado lá em Atos 2, mas ela é para gerações e gerações e gerações. Todos aqueles que
receber o batismo com o Espírito Santo, receber esse poder para operar com mais eficácia, tá? Eu posso fazer uma atividade, posso, mas para ter mais eficácia, para ser mais coerente, para ser mais assertivo, é somente com o poder do Espírito Santo. Entenda, uma diferenciação aqui que eu vou fazer. A pessoa recebeu o Espírito Santo na conversão é uma coisa. E receber o batismo com o Espírito Santo é uma outra coisa, tá? Então, por isso que é distinguir. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, para que a pessoa possa trabalhar com mais eficácia no reino de Deus. Agora, a salvação através do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, isso acontece quando recebemos na conversão. Vamos avançar aqui? Nós sabemos que o Espírito Santo ele é o agente divino que batiza e implanta o crente no corpo de Cristo. Tá? Então, é ele que permanece dentro da igreja, é ele que opera na igreja, é ele que edifica a igreja, é ele que inspira a adoração a Deus e é ele que concede, né, dons espirituais, escolhendo os seus pregadores. Então, resguardando o evangelho contra os erros e efetuando a sua retidão. Tá aí as referências bíblicas para você degustar aí, você aproveitar e aprender com as Sagradas Escrituras. Então, é o Espírito Santo, irmãos, que ele está em pleno controle, em plena atividade com a igreja de Cristo. Tá? Então, quando uma pessoa ela endurece o seu coração, uma igreja, um culto que não tem a direção do Espírito Santo, não é a mesma coisa. Se eu te perguntar se você consegue diferenciar, se eu te perguntar se você consegue diferenciar um culto quando o Espírito Santo está na direção e um culto que o Espírito Santo não está na direção, eu tenho certeza que vocês vão ver uma diferença muito grande em relação a isso. Por quê? Porque é ele que conduz a adoração ao Senhor. Não é assim? É ele que conduz, é ele que direciona. Então devemos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que esteja na direção. Eu, quando estou dirigindo o culto, eu peço ao Espírito Santo que ele dirija o culto, que ele esteja na direção, esteja à frente, porque sabemos, irmãos, que a adoração a Deus tem que ser uma verdadeira adoração. Deus, ele não aceita de qualquer coisa, né? Quando está direcionado pelo Espírito, todas as oportunidades que você está é ligada à mensagem, a tudo. Deus está falando. Entendeu? É uma sintonia com o Espírito que acontece. Tudo a mesma coisa. Isso aí. Então, o Espírito Santo já diz tudo, né? Ele é santo. Então, ele age em santidade. Então, por isso que devemos, cada dia mais, caminhar com o Espírito Santo, andar em Espírito, né? Para que a obra de Deus ela venha cada dia mais avançar. As diversas operações do Espírito Santo são completamente entre si e não contraditórias, né? Ao mesmo tempo, essas atividades do Espírito Santo formam um todo, não havendo plena separação entre elas. Alguém não pode ter a nova vida total em Cristo, um santo viver, um poder para testemunhar do Senhor e a comunhão do seu corpo sem exercitar essas quatro coisas, né? Então, é um conjunto. É uma vida nova em Cristo, um santo viver, um poder para testemunhar do Senhor e uma comunhão no seu corpo. Então, é um conjunto de coisas. Se nós não buscarmos de Deus, não exercitar essas coisas, não conseguimos ter aí, estar em plena comunhão, né? Com o corpo de Cristo. Por exemplo, uma pessoa não pode conservar o batismo no Espírito Santo se não viver uma vida de retidão. Está vendo aí, irmãos? Produzida pelo mesmo Espírito, que também quer conduzir essa mesma pessoa no conhecimento das verdades bíblicas e sua obediência às mesmas. Ou seja, a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo. Qual a finalidade do batismo com o Espírito Santo? Eu acabei de falar aqui. Ter poder. Ter poder para pregar o Evangelho, para estar em plena atividade com a igreja, na identificação do corpo da igreja. Se uma pessoa ela não vive uma vida de retidão, ela tem condição de conservar o Espírito Santo na vida dela? Não tem. Por quê? Porque ela não está em retidão, né? Então, por isso tem que ter muito cuidado. É claro que existe aqueles deslizes que a pessoa ela precisa retornar a Cristo. Mas chega um momento que a pessoa endurece tanto o coração, vive uma vida em prática do pecado, mesmo na igreja, o Espírito Santo está bem longe, né? Então, por isso que precisamos, irmãos, olhar para a nossa vida, buscar de Deus, estar em comunhão. Pecado, como já ouvimos aqui, né? Pecar, a gente peca. Pode acontecer, mas que não venha a ser algo rotina em nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele é santo. E ele não habita em templos impuros, tá? Ele não habita em templos impuros. Jesus e o Espírito Santo. Vamos ver agora a pessoa do Espírito Santo agindo na pessoa de Jesus Cristo, tá? Olhe bem. O Espírito Santo operando na pessoa de Jesus. Jesus tinha um relacionamento especial com o Espírito Santo e que de uma suma importância para a nossa vida pessoal. Vejamos a seguir as lições práticas desse relacionamento. E tudo isso aqui, irmãos, é voltado à humanidade.
a salvação da humanidade. Tudo, né, nós vemos aqui Deus Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, o Filho unigênito, para quê? Né? As pessoas não venham a perecer, mas crer nele. Então, a partir do momento que nós vemos aí o plano de Deus em ação, né, sendo em ação com Jesus Cristo, o Espírito Santo estava ali em pleno relacionamento com a pessoa de Jesus. As profecias do Antigo Testamento. Então, vocês vão vendo aqui um cronograma, um panorama básico sobre, desde o Antigo Testamento até a ascensão de Cristo. Tá? Nós vemos aí a ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, qual foi o relacionamento entre Jesus e o Espírito Santo no Antigo Testamento? Várias profecias sobre o futuro Messias afirmam claramente que ele seria cheio do poder do Espírito Santo. Nós até vimos essas referências aí. Isaías 61, não falamos aí? E o próprio Jesus também falando lá em Lucas 4, 18 em diante. Hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho, boas novas e tal e tal. O nascimento de Jesus tem aí a presença real do Espírito Santo. Foi concebido mediante o Espírito, né? Nasceu de uma Virgem Maria. Então aí o Mateus e Lucas vai deixar bem explícito isso. A concepção milagrosa de Jesus e seus livre de toda mácula do pecado, né? Por isso era digno de carregar sobre si a culpa dos nossos pecados e expiá-los. Jesus veio, mas veio sem pecado. Então, ou seja, ele teve a operação milagrosa, miraculosa do Espírito Santo. Foi simplesmente ali a Maria, né? Gerou em Maria a pessoa de Jesus. Então, ele nasceu de uma virgem, mas ele não tem, né, uma natureza humana. Ele tem a natureza humana, mas ele não é, como se diz, um homem comum, mas ele tem a natureza humana. Tá? Ele adquiriu a natureza humana quando ele encarnou aqui na Terra. Sem um Salvador perfeito e sem pecado, não poderíamos jamais obter a redenção. Então, quando Jesus veio, ele veio sem pecado, sem nenhum pecado. E foi através do Espírito Santo, né? O próprio anjo falou que ele seria concebido pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, o Espírito Santo, de uma forma miraculosa, Jesus era um santo e livre de toda mácula de pecado. O batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele que posteriormente batizaria os seus discípulos no Espírito e no Pentecoste durante toda a era da igreja. Ele mesmo, pessoalmente, foi ungido pelo Espírito, como nós já lemos aqui. O Espírito veio sobre ele em forma de uma pomba, dotando-os de grande poder para levar o efeito ao seu ministério. Ou seja, Jesus começou o seu ministério após o seu batismo. E quando o Espírito Santo veio em forma de pomba, né? Uma forma corpórea de pomba. Quando nosso Senhor foi para o deserto, depois de seu batismo, estava o quê? Mateus 4:1. Cheio do Espírito Santo. Todos que experimentaram o sobrenatural renascimento espiritual pelo Espírito Santo devem, como Jesus, experimentar o batismo no Espírito Santo, para lhes dar poder na sua vida e no seu trabalho. A tentação de Jesus por Satanás. Jesus, quando ele foi levado para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, Jesus, além de ter usado a Bíblia Sagrada para derrotar a Satanás, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Foi pelo fato dele estar cheio do Espírito Santo que Jesus conseguiu resistir firmemente a Satanás e a vencer as tentações que lhe foram apresentadas. Da mesma maneira, a intenção de Deus é que nunca enfrentemos as forças espirituais do mal e do pecado sem o poder do Espírito. Precisamos estar equipados com a sua plenitude e obedecer-lhes a fim de sermos vitoriosos contra Satanás. Não podemos nem subestimar os poderes satânicos e também superestimar os poderes malignos, né? Por isso que devemos ter a consciência que ele já está derrotado, mas também não subestimá-lo. Por quê? Porque devemos estar revestidos de poder para vencer as astutas ciladas de Satanás. O Filho de Deus, propriamente dito, deve estar cheio do Espírito e viver pelo seu poder. Então devemos, irmãos, ser imitador de Cristo. O próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, a nossa vida, nosso ministério precisa ser cheio do poder de Deus para ser operado e ter eficácia naquilo que fazemos. Podemos fazer a obra do Senhor sem o batismo com o Espírito Santo? Pode acontecer, mas devemos buscar esse batismo, ser cheio do poder do Espírito Santo para que tenhamos eficácia naquilo que nós fazemos. Então, Jesus e o Espírito Santo. Falamos das profecias lá no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus encarnar aqui na Terra. Falamos agora da encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus. Falamos do batismo de Jesus, a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Falamos do Espírito Santo presente quando Jesus foi tentado, não é assim? E agora no ministério de Jesus. Vemos aí a referência novamente sendo citada, Isaías 61, versículo 1 e 2 e Lucas 4, 16 e 19.
o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho, levar a libertação aos cativos. O Espírito Santo ungiu Jesus e o capacitou para a sua missão. Jesus era Deus? Sim, mas ele também era homem, como ser humano. Ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. As referências bíblicas. Somente como um homem ungido pelo Espírito, Jesus podia viver, servir e proclamar o Evangelho. Ele é um exemplo perfeito para o cristão. Cada crente deve receber a plenitude do Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu vejo como um erro que algumas igrejas cometem, né, de não incentivar a pessoa a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que é isso. Por quê? Porque talvez algum líder, alguma pessoa que orienta, não orientou, não mostrou para eles essa questão. Ensinou, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, é importantíssimo o batismo com o Espírito Santo, a pessoa ser cheia do Espírito Santo. A promessa de Jesus quanto ao Espírito Santo. João Batista profetizara de Jesus que Jesus batizaria seus seguidores no Espírito Santo. Profecia essa que o próprio Jesus reiterou. Aí vai ter as referências bíblicas. Jesus prometeu que daria o Espírito Santo a todos quanto lhe pedissem. Todos esses versículos acima referem-se à plenitude do Espírito que Cristo promete conceder àqueles que são filhos do Pai Celestial. É tanto que, quando Jesus ele se ascende ao céu e ele encontra com seus discípulos, ele dá o Espírito Santo para os seus discípulos, né? Recebei o Espírito Santo, ele fala com os seus discípulos. Agora vemos a ressurreição, né? A presença do Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Mediante o poder do Espírito Santo, só uma referência aqui que eu achei aqui, é João 20, 22. Romanos 20, 22, Jesus falou o seguinte, 21, 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, o próprio Jesus dando o Espírito Santo para os seus discípulos. A ressurreição. Então, o texto sagrado deixa bem claro, né, a importância do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, através do Espírito Santo, Jesus foi concebido aqui na terra e foi através do Espírito Santo que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. Assim, Jesus ele dependia do Espírito Santo para a sua ressurreição dentre os mortos e assim também os crentes dependem do Espírito Santo para a vida espiritual agora e para a ressurreição corporal no porvir. Então, a promessa que nós temos é que seremos transformados, ter um corpo transformado como o corpo de Cristo. E o Espírito Santo operou na ressurreição de Jesus e também acontecerá com aqueles que servem a Deus. Aqueles que morrerem, né? Que servem a Deus. A ascensão de Jesus ao céu. Depois da sua ressurreição, Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra do Pai como o seu co-regente. Nessa posição exaltada, ele, da parte do Pai, derramou o Espírito Santo sobre o seu povo. O seu povo no Pentecoste, proclamando assim o seu senhorio como rei, sacerdote e profeta. Esse derramamento do Espírito Santo no Pentecoste e no decurso desta era presente dá testemunho da contínua presença e autoridade do Salvador exaltado, né? Então, a ascensão de Jesus ao céu, ele foi testificado por aqueles discípulos que estavam ali presentes, né, em Atos 1, e vemos aí que o Espírito Santo, né, ele derrama o Espírito Santo sobre toda a carne que estava ali. Primeiramente, nós vemos ali o relato em Atos 2, tá? Já falamos bastante aqui sobre o derramamento do Espírito. E agora, entendemos que o Espírito Santo, depois do derramamento do Espírito, ele estava presente na igreja que se iniciara, né? A igreja que estava ali trabalhando para o reino, estava presente em todo momento o Espírito Santo. Vemos que na primeira pregação do apóstolo Pedro, né, aquela quantidade de almas se converte a Cristo, passa-se, né, alguns dias, uma nova pregação, mais uma quantidade de almas se rende aos pés do Senhor, mas vemos um destaque aonde, quando o apóstolo Pedro termina de ministrar, ou quando estava ministrando a palavra, o povo foi cheio do Espírito Santo, em Atos 4, se eu não me engano. Então, é a presença do Espírito Santo na igreja de Cristo. Em todo momento, estava ali, conduzindo a igreja. E chega um momento que nós vemos os relatos que o apóstolo Paulo, né, ele pede a direção, e o Espírito Santo, ele impede o apóstolo Paulo de ir em uma certa direção. Então, o Espírito Santo ativo em todo momento, no controle da igreja, mas também no interior do homem, tá? A comunhão íntima entre Jesus e o seu povo. E pode ler aí. Como uma das suas missões, rapaz, o Espírito Santo toma aquilo que é de Cristo e o revela aos crentes. Isso quer dizer que os benefícios redentores da salvação em Cristo, nós
nos são mediados pelo Espírito Santo. O mais importante é que Jesus está bem perto de nós. O Espírito nos torna conscientes da presença pessoal de Jesus, do seu amor, da sua bênção. Ajuda-nos com o perdão, cura e tudo quanto é nosso, mediante fé. Semelhantemente, o Espírito atrai o nosso coração para buscar o Senhor com amor, oração, devoção e adoração. Isso. Então aqui a comunhão íntima entre Jesus e seu povo. Quem media é o Espírito Santo. É ele que nos conduz, é ele que conduz o ímpio a querer Cristo, né? É ele que faz essa mediação para que a pessoa queira Cristo. E Jesus é ele que faz a mediação entre Deus e os homens. Mas essa comunhão entre Jesus, né, a salvação, a regeneração, é o Espírito Santo que faz essa mediação. É ele que demonstra o amor de Jesus, né? A bênção. Ele faz com que nós experimentemos um pouco da eternidade, um pouco dos benefícios da salvação aqui na Terra. Então é ele que faz essa mediação. Por isso que é importante nós ser cheio do Espírito Santo, andar em Espírito, né? A volta de Jesus para buscar o seu povo. Jesus prometeu voltar e levar para si o seu povo fiel, para estar com ele para sempre. Esta é a esperança de todos os crentes. O evento pelo qual oramos e ansiamos. As Escrituras revelam que o Espírito Santo impulsiona o nosso coração a clamar a Deus pela volta do nosso Senhor. É o Espírito que testifica que nossa redenção permanece incompleta até a volta de Cristo. No final da Bíblia, temos essas últimas palavras que o Espírito Santo inspirou. Ora vem, Senhor Jesus. Olha que maravilha. Então, a relação entre o Espírito Santo e Jesus está desde antes de todas as coisas, né? Antes da criação de todas as coisas. E é relatado no Antigo Testamento até, nós vemos aí, até a vinda de Cristo para buscar a igreja, né? Aquela promessa que Jesus fez, quando ele falou com os seus discípulos, né, que está subindo para casa do Pai, ele fala várias moradas, mas que quer conosco todos os dias. No caso, é ele ou o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo mora em nós, mas ele falou que quer conosco todos os dias. Ele também. Através do Espírito Santo ou ele? Ele também, ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, né? O Espírito Santo, ele habita em nós também, né? Então, como pessoa, né, ele age em plena comunhão em estar conosco. Agora, quem habita dentro do coração do homem é o Espírito Santo. Em meu nome ali estarei. Então, assim, antes eu tinha essa curiosidade, né? Porque, na verdade, nós precisamos entender sobre a questão, né, do Deus Trino, né? Então, quando nós falamos do Deus Trino, ele que está em todo lugar, todo presente, ele é onisciente, né? Agora, a questão da habitação, quando fala da habitação do Espírito Santo, é a questão da operação dele em nossa vida. É ele que nos guia, é ele que nos direciona, é o Espírito Santo que age, mas sabemos que o Espírito Santo, que o próprio Deus, Jesus, ele está conosco, né, em todo o tempo, né? Tem em relação à sua eternidade, à sua onipresença, né, em todos os lugares. Mas Isso. Mas lembrando que não são três deuses, né? É um Deus único, né? Mas ele opera, ele age em nossa vida em pessoas distintas, né? Então, por isso que nós vemos que o Deus Pai envia Jesus, ele consuma a redenção, e o Espírito Santo é ele que opera na santificação da pessoa, na regeneração da pessoa. A operação é ele que faz, né? O Espírito Santo. Mas é na manifestação. Mas sabemos que a Trindade está conosco, né? O Deus Trino. Exatamente. É tanto que o Deus, né, tanto o Deus Pai, Jesus, quanto o Espírito Santo, ele está em todo lugar. Ele não é limitado ao tempo. É tanto que existe, né, o tempo já até passou aqui, mas tanto que existe aquela frase que fala que de madrugada a fila é menor, né, trazendo o sentido que Deus ele não consegue atender a demanda durante o dia. Você já viu essa frase? Né? Você já olhou para esse lado? Né? Que a pessoa fala que a fila é menor de madrugada, com coisa que Deus é limitado, né? Ele precisa de um período menos buscado para que ele opere na vida da pessoa, mas nosso Deus não é assim, né? Ele tem condição, da mesma forma que ele age em uma multidão de pessoas, e bilhões de pessoas, ele está atento a um clamor de uma pessoa ali, né? Então, independente disso, o que eu quero dizer é que ele está presente em nossa vida em todo o tempo, mas sabemos que o Espírito Santo ele habita, ele que opera, que guia, direciona dentro do nosso interior, mas sabemos que podemos contar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, podemos contar com Deus Trino, né? Com Deus Triuno. A obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Ele ratificou a promessa da vinda, ele estava presente
na encarnação, ele operou na encarnação, ele operou na proteção na infância, em Mateus 2,12. Ele revelou a Simeão, revestiu a Jesus com poder para que exercesse seu ministério, selando, ungindo, guiou, operou maravilhas e sinais por ele, operou na vida de Jesus uma renúncia total, dando-lhe força para voluntariamente se oferecer em sacrifício, operou na ressurreição e na ascensão de Jesus. O tempo seria curto para nós citarmos as referências bíblicas, mas aqui você consegue ter esse respaldo bíblico sobre a operação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Vamos avançar aqui. Agravos contra o Espírito Santo, ou seja, aquilo que a pessoa consegue cometer contra o Espírito Santo. Não é recomendável, mas acontece, tá? Acontece e a pessoa tem que estar muito atento a isso. O Espírito Santo ele é soberano, ele opera como um vento, isto é, assopra onde quer. Aquele que se entrega inteira à disposição do Espírito Santo experimenta a sua operação poderosa e irresistível. A Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Assim aconteceu no dia dos apóstolos. Apesar de os inimigos perseguirem, procurando impedi-los de agir, o Espírito Santo operava por meio deles, e de tal maneira que o evangelho se espalhou vitoriosamente por toda a corte. Quando se trata da operação do Espírito Santo na vida do crente, a sua manifestação depende da atitude que ele mostrou para com o Espírito Santo. Então, como eu disse para os irmãos, né? O Espírito Santo ele está ali, querendo adentrar ao coração da pessoa, mas a pessoa ela precisa também, né, corresponder, de certa forma, né? Deus jamais força alguém a aceitá-lo, não arromba a porta do coração de nenhum pecador, mas espera que a pessoa voluntariamente o aceite. Assim também é que o Espírito Santo opera na vida do crente, que lhe dá plena liberdade de ação. Qualquer resistência impede a sua operação. Então, aqui que nós vamos entender um pouco mais sobre isso. O homem consegue resistir ao Espírito Santo? Sim. Né? Tal atitude expressa uma rebeldia contra Deus, que se entristece com o Espírito Santo. Então, a partir do momento que a pessoa, né, ela se oposiciona contra o Espírito Santo, acaba que ele está resistindo à operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu amigo, ele é santo. Se a pessoa, qualquer coisinha que ele põe uma barreira, ele não faz, ele não opera. Então, por isso que a pessoa tem que estar atento. Então, essa atitude caracterizava os religiosos no tempo de Estevão, os quais, embora convencidos pelas palavras inspiradas que eu havia ouvido, levantou-se contra ele. Né? O diácono Estevão era cheio do Espírito Santo. Pregando o evangelho, começou a irritar aquelas pessoas. Então, qualquer atitude de rebeldia, ele entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo ele sente tristeza? Sente. Cada crente foi comprado por um preço e assim pertence a Deus. Por isso, o Espírito Santo quer domínio total. Então, qualquer atitude de rebeldia, mentira, né, impede o Espírito Santo de operar e entristece o Espírito Santo. Ira. Quando, porém, o crente deixa que a sua carne o domine, é levado a cometer falta. Mentira, ira, etc. Faltas que entristecem o Espírito Santo. Acontecendo isso, importa que o crente imediatamente obtenha o perdão de Jesus. Então, o Espírito Santo, de novo, testificará com o Espírito dele que tudo está bem. Como eu disse para vocês, nós temos o Espírito que se comunica com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela comete pecados, ela permanece nessa situação, ela impede que o Espírito dela se comunique com o Espírito Santo, que tem essa comunhão entre eles. Então, acaba que dificulta a operação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, de novo, testificará com o Espírito dele que tudo está bem. Podemos entristecer o Espírito Santo? Sim, mas não devemos fazer isso, né? Eu pago um alto preço por nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele é zeloso, ele zela pela nossa vida. A partir do momento que nós, ele se uma, né, também. A partir do momento que nós resistimos, desobedecemos, deixamos a carne dominar, isso tudo entristece o Espírito Santo e afasta, consequentemente, né, se torna uma consequência, né, afastar o Espírito Santo da nossa vida. Extinguir o Espírito Santo. Aqui se trata de uma ação praticada pelos crentes Tessalônica, né? Não extingais o Espírito Santo. Ameaçava extinguir o fogo do Espírito Santo no meio deles. Eles haviam em seu zelo de manter a doutrina correta do uso dos dons, agindo de modo exagerado, e por isso receberam a exortação. Não extingais o Espírito. Qualquer ainda em nossos dias continua sendo útil e digno de nossa atenção. Então, a pessoa que tem os dons espirituais e usa erroneamente, pode acontecer de extinguir o Espírito Santo, afastar o Espírito Santo da operação, né? Então devemos ter cuidado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Filho pode ser perdoado. E contra o Espírito Santo não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo deixou bem claro. Não tem perdão. Aí vem a questão, né?
é um pecado diferente dos demais, pois para ele não existe perdão. Qual o significado do pecado? Não se trata de uma blasfêmia que se possa dizer contra a palavra de Deus, contra Deus ou qualquer ministro da igreja, porque para tudo isso existe perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado singular, é único, né, diferente dos demais. É aquele que os fariseus cometeram quando, no intuito de afastar o povo de seguir a Jesus, afirmaram que ele havia expulsado demônios pelo espírito de Beelzebul. Foi então que Jesus disse que havia blasfemado contra o Espírito Santo e que tal pecado jamais haveria perdão. O que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? É você aderir ao diabo aquilo que é de Deus, aquilo que é Deus, né, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo. Aí vai lá e fala que não é o Espírito Santo, é o espírito maligno, né, é o diabo. Isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que acontece? Aí vem a questão, né? E é por isso que a gente tem que ter discernimento, porque às vezes tem pessoa que fala em línguas. Tem que ter muito cuidado. Eu costumo dizer... É por isso que leva a pessoa, às vezes, tem que ter o discernimento para saber se é isso. o Espírito Santo, se não é. Eu costumo dizer que a pessoa ela tem que se calar, né? Quando ele não tem o dom de discernimento, ele se cala e deixa que os frutos vai dizer, né? Tem que ter muito cuidado. Agora, o mais correto é que tenha o dom de discernimento. O caso de Ananias e Safira foi o dom de discernimento. Ali foi o próprio Espírito Santo que trouxe essa revelação para o apóstolo Pedro, né? Foi o dom de discernimento. Então, tem que ter muito cuidado. Como se constata o efeito desse pecado na vida dos que cometem? Aquele que comete o pecado dessa natureza, quer que vocês fiquem bem atentos a isso. Sofre um afastamento imediato do Espírito Santo de sua vida, o que ocasiona morte espiritual total, irreversível. Tal pessoa jamais sentirá qualquer tipo de remorso ou desejo de buscar a Deus. O Espírito Santo jamais o chamará ao arrependimento. É um tipo, né? Dependendo da forma que eu estou indo, pelo que o senhor está me falando aqui, né? Mas se ele aderiu ao diabo aquilo que é do Espírito Santo, ele blasfemou. Se ele está aderindo o que é do Espírito Santo aos demônios, é uma blasfêmia. Foi o que os fariseus cometeram, né? Então, mas aí a questão vem, né? Que é uma religião, mesmo que é operada pelos demônios, é uma religião. Mas se ele aderiu aos demônios, né, o que eu estou indo pelo que está escrito. Se ele aderiu aos demônios, aquilo que é do Espírito Santo, ele cometeu blasfêmia, né? Isso. Se ele não blasfemou, ele passou bem pertinho, né? Tem que tomar cuidado. Então, a questão aí, o que acontece é justamente quando a pessoa ela comete, o que acontece quando a pessoa comete? Ela tem um afastamento imediato do Espírito Santo, ela não consegue se arrepender, ela não tem arrependimento. Pode lembrar, mas não tem arrependimento de verdade. Existe uma diferença do arrependimento de Judas, né, Iscariote. Ele sentiu aquilo ali, mas ele não se arrependeu de verdade, né? Tem essa diferença. Então, quando acontece essa blasfêmia com o Espírito Santo, a pessoa jamais ela é chamada ao arrependimento, né? Ela não tem aquele sentimento de arrependimento. Ah, eu falei isso e é isso mesmo. Não tem aquele arrependimento. Ele não consegue discernir que ele fez errado, que ele precisa de um perdão. Aí vem a questão, né? Às vezes a pessoa parece preocupada com isso. Existe casos a pessoa ficar preocupada se ele blasfemou ou não, né? E preocupada e buscando a Deus e pedindo perdão, Senhor, me perdoa porque eu pequei, mas com medo que ele blasfemou. Então esse sentimento de arrependimento, de uma busca pelo arrependimento, já caracteriza que ele não pecou, que ele não blasfemou. Deu para entender? Sim. Ou seja, ele está sentindo o desejo de arrependimento, de uma nova chance. Então, esse desejo já demonstra que ele não pecou. Ele tá buscando nesse pensamento que ele errou, que ele blasfemou. Mas se ele tem esse sentimento, de fato, aquilo não aconteceu, né? Ele não blasfemou. Mas ele cometeu alguma falta, né? Seria só esse? Ou tem mais? Blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso aí, aderir ao diabo. Falar isso, né? Essa fala, né? Não é do Espírito Santo. Porque é o seguinte, eu entendo, né? Pela palavra, nós vemos que existe esses dois, a pessoa ela age pelo Espírito Santo, por ele mesmo, e a pessoa ele pode agir de uma forma demoníaca. Então tem que ter esse cuidado, né? Quando fala esses três aspectos, a pessoa pode estar usando a meninice e pode estar sendo usado pelo diabo ali para fazer alguma questão ali. Então tem ímpio no caso, né? Tem que ter muito cuidado.
Só que aí que tem a questão. Eu quero que os irmãos entendam, né? Então, quem vai julgar isso não somos nós. Concorda comigo? Eu não posso dizer que você, fulana pecou. Quem vai saber isso é ele e Deus, ele e o Espírito Santo. E ele cometeu uma falta contra o Espírito Santo. Então, o autor está deixando bem claro que o sentimento vai ocorrer. Ou ele não vai querer se arrepender, fato ele blasfemou, ou ele vai querer se arrepender, uma mudança, uma nova chance, então ele não blasfemou. Então só vai conseguir saber isso é quando, nesse operar do arrependimento. Então nós, como seres humanos, se não temos o dom de discernimento, não podemos julgar em momento algum. Mateus 12, portanto, de vós de todo pecado, a blasfêmia perdoará os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Os homens, e não será perdoada por homens. Isso. Então, aqui, ó, ele opera com poder aonde há liberdade. A partir do momento que a pessoa ela não dá espaço para o Espírito Santo, né, ele comete esse pecado contra o Espírito Santo, o Espírito Santo não tem liberdade mais de operar na vida daquela pessoa. Então, ou seja, ele endureceu o coração e ele é irreversível, né? Então, por isso tem que ter muito cuidado. Como eu disse, não tem um dom de discernimento, fica calado. Amém, irmãos? Tem que ter muito cuidado. Quanto ao Espírito Santo, a ponte, o que a senhora pode fazer, missionário, é abrir a Bíblia com eles e mostrar esse texto bíblico, Mateus, né? Mateus 12, 31, 32, e alertar eles, ó, vocês tomam cuidado, né? Vocês tomam cuidado para que não venha acontecer esse tipo de pecado, porque a partir do momento que faz, mas aí como eu disse, nós estamos falando, a questão da ignorância já é uma outra conversa, né? Agora a pessoa consciente, conhecendo os textos sagrados, conhecendo a verdade, os textos bíblicos, e cometer isso aí por livre consciência, é um perigo muito grande, a pessoa está blasfemando e perde. Uma colocação aqui, aonde a pessoa vai julga, é a pessoa que sabe o pecado do outro. Isso é uma falha muito grande, porque mesmo a pessoa na falha, Deus não tira o espírito, às vezes a pessoa se arrepende, Deus não viu quando a pessoa se arrepende. Aí a pessoa julga pela falha da pessoa, fala assim, aquilo não é, aquilo ali, faz isso, aquilo não é, entendeu? Aí é o pecado, onde tem uma coisa grande que acontece até no meio de nós. Daí. Tem que ter muito cuidado. Então a pessoa ela vai mais avante, né? A pessoa fala, não é de Deus, mas ele aderir, pronunciar que ela está aderindo. Não, aquilo ali não é o Espírito Santo, né? Você falar que não é de Deus, falar que é do diabo, ainda tem perdão. Agora você falar assim, que é do Espírito Santo e aderir, o que é do Espírito Santo, dizer que é do demônio, isso é uma blasfêmia gravíssima. Questionário, quanto ao Espírito Santo, aponte a sentença errada. Uma das suas principais leis na vida dos pecadores, Está errado isso aí? Essa sentença aí está errada? Quando o Espírito Santo ele não opera com autoridade, coletividade em todas as coisas. Letra A. Tá? O que está errado aí é a letra A. Ele está te pedindo a sentença errada, né? Então, a letra A que está errada. Então marca aí, letra A. É coerente dizer que no deserto Jesus conseguiu resistir firmemente a Satanás e vencer as tentações pelo fato de quê? Isso. Pecado diferente dos demais, pois para ele não existe perdão. Não é só blasfêmia. O pecado diferente das demais é qual? Blasfemar contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia em si, ela tem perdão. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, aí já não tem perdão. É o que a Bíblia diz, tá? Já não tem perdão. Por isso que blasfemar, não é só blasfemar, que a pessoa blasfemar contra o filho, contra o homem, tem perdão. Agora, contra o Espírito Santo, aí a coisa já muda. Certo ou errado? O Espírito Santo nos comunica sempre o amor de Deus e nos alegra, consola e ajuda. Certo ou errado? Como uma das suas missões atuais, o Espírito Santo toma aquilo que é de Cristo e revela aos crentes. Certo ou errado? Tá certo. Página 116 aqui no meu livro, né? Não sei nos seus aí. Amém? Irmãos, o prazo do pagamento dos livros chegou. O livro vai chegar aí essa semana que vem. Semana que vem eu preciso para estar recolhendo, viu? Os irmãos preparem aí o pagamento. Tá bom? De pé, vamos estar orando ao Senhor. E temos mais para falar do Espírito Santo, né? Ainda falta fruto do Espírito Santo, ainda falta o dia de Pentecostes, né, com mais detalhes, falar em línguas, dons espirituais com mais detalhes. Nós só citamos aqui, mas falaremos sobre os dons espirituais, cada dom espiritual, sobre cada fruto do Espírito Santo. São 2 lições aí só para falar da pessoa do Espírito Santo. É profundo demais. Eu vou dar um estudo bíblico sobre...
Orando ao Senhor. Adorando a Deus também, Pai. Querido Pai amado, obrigado, Deus, essa aula. Meu Deus, que viemos aprender sobre o teu Em nome Santo de Espírito, Jesus. Pai, cada vez mais. Deus, em nome do Senhor, eu te agradecemos.